E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Channel, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu trago pra vocês aqui a minha análise do sexto e último episódio aí de Hawkeye, Gavião Arqueiro, não é mesmo? Que chegou pra gente aí no seu episódio derradeiro, trazendo o Rei do Crime aqui, logo de cara, assim, a Tommy Lee Jones, entendeu? Pega esse Rei do Crime, esse Vincent D'Onofrio aí pra você, essa conversinha aí que ele teve com o Eleanor logo de cara, e é uma conversa que tá sendo transmitida ao mesmo tempo ali que a gente tá vendo, a nossa querida Kate Bishop também tá vendo essa conversa, porque pra isso que a Helena tá na série, não pra resolver as paradas do Clint, mas pra revelar esse plot aqui pra Kate Bishop. Né, quando a gente para pra pensar em questão de roteiro, assim, tem várias coisinhas na série que incomodam, cara. E se eu for falar disso, eu vou falar de várias coisas desde o começo, desde lá do primeiro episódio. E porque assim, sabe, não precisava ter a Helena aqui na série, ela podia aparecer mais pra frente. Ela tá aqui pra fazer essa revelação, pra mostrar como ela e a Kate Bishop trabalham bem juntas. E aí a coisa que eu mais gosto, tá? Então eu não tô falando que a participação da Helena na série é ruim. Mas ela tá aqui por uma motivação de roteiro, tá ligado? Por uma muletinha de roteiro ali. Assim como outros personagens também que estão aqui na trama pra isso, sabe? Você não se importa muito com algum desses personagens. Principalmente, sei lá, a Echo é um desses personagens, sabe? Ela também tá na trama, e ela tá na trama de uma maneira que é pior ainda, na minha opinião, que ela parece completamente deslocada. Ela não faz parte dessa história aqui, apesar de fazer parte da história do Rei do Crime, eu sei disso, saca? Mas tinha que estar tudo mais nebuloso, cara. As coisas tinham que estar mais, sabe? Dando pistas, ter um roteiro um pouco melhor, ou explorar a personagem e depois saber a hora de abandonar o personagem, porque ela vai ter uma série própria. Então, em determinado momento, a personagem tem que sair de cena, dar um bom motivo pra isso acontecer, e daqui a pouco a gente vê ela de novo. Não precisa ficar lá com a personagem macetando, 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 saca? Então, isso desgasta a personagem. Assim, o final, inclusive, ali com o Rei do Crime, pra mim, é completamente desnecessário, porque a gente sabe que o Rei do Crime não morreu, ele acabou de ser apresentado nesse universo, então não faz sentido nenhum ele morrer, até porque ele parece um cara meio fora do normal, em questão de força e quase um sobre-humano. E sei lá se ele tomou o soro do super soldado ou não. Eu não tô nem falando sobre isso, tá ligado? Mas não precisava da cena. Então, tira o personagem, aprende a tirar aquele outro maninho lá, que é o cara que traiu ela, que eu nem sei o nome do cara direito, velho. Por aqui, entendeu? Assim, são personagens que duram tempo demais e arrastam a narrativa sem menor necessidade. Tirando todas essas coisas ruins de lado, né? Assim como a gangue do agasalho, que também é bem ruim e que não sabe fazer nada, tá ligado? Não fazer nada. Os caras sabem dar um tirinho pra cima, tipo um Stormtrooper assim, mas eles não fazem absolutamente nada. Tem milhares deles e parece que, mano, não apresentam a menor ameaça pro rolê todo aqui. Saca? Tirando isso, a série em si, o episódio em si é bom, cara. É bom. Eu sei que eu falei um monte de coisa aqui que parece que eu não gostei, mas eu gostei sim, mas isso realmente é meio chato, assim. Deixa o nível da série bem mediano quando você presta atenção nessas coisas, nas desculpas de roteiro, nas lutas mal coreografadas, sabe? A gente tá falando de personagens que são muito importantes, que são muito fortes, e aí você dá algumas desculpinhas de roteiro aqui e monta uma cena de luta bem mais ou menos, tira o peso, por exemplo, daquela cena maravilhosa que a gente tem da Kate Bishop com o Gavião Arqueiro montando ali as flechas especiais, sabe? É bonita a cena, é legal, é divertido ver os dois juntos trabalhando, sabe? Ele chama ela um pouco antes disso, né? Chama ela de parceira e ela fica tipo, oi, ele me chamou de parceira. Tira o peso dessas cenas. Essas cenas são importantes, a construção desses personagens são importantes também. Já que você não conseguiu fazer um bom vilão ou não sabe decidir quem é o vilão direito da série, então assim, velho, aproveita o que você tem de bom, assim, tira algumas cenas de lutas que são bem ruins e concentra mais na relação do Clint com a Kate, concentra mais na relação da Kate, inclusive, com a Helena, cara, que é fundamental e é sim muito bom. Sabe? Por mais que eu tenha falado que a Helena aqui, ela tá na série pra revelar esse segredo pra Kate Bishop, mas no fim das contas, a interação das duas é muito boa e ela foi contratada pra poder ir lá atrás do Clint e esse tipo de coisa. Então é um motivador de história. Eu dei uma pesada de mão ali reclamando nesse tipo de coisa, sabe? Mas apesar de entender o problema disso, eu também gosto dela estar na história porque ela e a Kate juntas são muito legais de acompanhar. Uma atrasando a outra na hora da briga, uma briga tipo, ah, pô, você mandou bem ali, pô, isso aqui foi bom também. Então parece que ela tá se divertindo aí, Helena, saca? E a Kate tá tentando se provar ao mesmo tempo pra ela, porque... E ela até fala pra ela, meu, para de fazer eu gostar de você,
saca? Então, esse tipo de coisa pra mim é a melhor coisa da série, e foi a melhor coisa da série desde sempre, assim, a relação de todo mundo ali, dos personagens, saca? Principalmente desse trio principal aí, ou digamos, do principal e dessa terceira convidada que chegou no meio da série. Então, isso tudo funciona muito bem. Toda a coreografia de luta é horrível, nossa senhora, não dá pra entender nada. Assim, não faz nem sentido. A única parte divertidinha é essa brincadeirinha da Helena com a Kate. O resto da luta, ou das lutas, não fazem, assim, você se empolgar e nem temer pelos personagens. Quando você não teme pelos personagens e não sente peso das ações daqueles personagens, tudo fica, tipo, sem propósito. Saca? Aí você fala assim, ah, legal. É uma aventura de Natal? É um filme que pode ser encarado como uma aventura bobinha e despretensiosa? Sim, só que ao mesmo tempo ele se leva a sério. Então, sabe? É um roteiro que não sabe muito bem qual lado que ele quer explorar. Ou a galhofa, no limite da galhofa, ou se ele quer se levar a sério mesmo. Então não dá pra saber. Então quando ele fica no meio disso daí, ele não vai nem pro lado nem pro outro. Quando ele acerta na relação dos personagens, aí ele acerta muito. E constrói a Kate Bishop aqui de uma maneira que eu gostei demais, não tem nem o que falar nesse sentido, sabe? A gente vê lá o Jack do Ken lá no final também descendo a espadada em todo mundo, ou seja, eles enrolaram a gente, né? Ou tentaram enrolar, porque não foi muito bem feito isso daí não, tá ligado? Que ele fosse o vilão da série, alguma coisa nesse sentido, mas tava na cara que a Vera Farmiga era a grande vilã, não é mesmo? E a aparição do Rei do Crime aqui, quando eu falo que ela foi maior do que precisava, é porque tinha que deixar ele mais pra série da Echo, ou da própria série do Demolidor, uma série dele, construir e colocando ele aos poucos nessas séries que são mais urbanas, desses personagens que são mais urbanos, pra depois reunir essa galera de algum jeito, pra ele se mostrar no momento certo. Ele aparecer aqui e chegar a lutar com a Kate Bishop, inclusive tomar um pau dela, não faz sentido. Na real, ele deu um pau nela, eu sei disso, ele parecia um mutante, ele arrancou a porta do carro com a mão, que não faz o menor sentido também, tá ligado? Ele foi atropelado numa cena que é mal montada pra caramba também, na sequência, aí ele fica empurrando a Kate Bishop pra um lado e pro outro, que parece que ele não quer machucar ela, mas ela tá atrapalhando ele, e aí, assim, como é PG-13, fica nesse empurra-empurra e ele não faz nada demais, só que ela vai lá e consegue lidar com ele ali numa explosão, que o Rei do Crime também levanta e vai embora depois, como se não fosse nada. Ele tá ali mancandinho e tal, mas sabe? E aí depois ele toma um tiro, que eu não sei como eles vão contar essa história aí depois, se pegou no braço, se ela atirou pra cima, se ela não atirou, saca? Se ela só queria ameaçar ele, porque eu não acho que ela deixaria ele viver depois do que ele fez com o pai dela, com a Echo. É disso que eu tô falando, sabe? Então assim, qual que vai ser a desculpa? Mas precisava daquela cena especificamente? Não precisava. Não precisava. O que a gente vai ver da série da Echo? Assim, eu nem tô tão atraído pelo personagem, assim, a gente vai ver o Rei do Crime lá, sabe? É esse tipo de coisa que a gente vai ver. Então, mas isso podia ser, tudo isso podia ser guardado pra série dela, saca? Porque aí você teria um payoff lá na série dela, um desenvolvimento melhor, não uma coisa meio jogada aqui, que nem faz parte dessa história, ou não parece fazer parte dessa história. Tirando tudo isso, cara, a volta do Rei do Crime é legal, mas eu acho desperdiçada. Ele não faz muito sentido ali, ele ter esses superpoderes dentro desse universo, tá? Eu sei que nos quadrinhos, nas animações, o Rei do Crime, hora ou outra, é super forte, mas dentro desse universo aqui, os seres super fortes, eles são mutantes, eles são alguma outra coisa, ou eles tomaram o soro do super soldado, assim. Eu sei que tem ali uma certa liberdade da Marvel com os seus personagens, mas e aí, como é que eles vão justificar esse tipo de coisa, principalmente agora que ele tomou um tiro? Então, eu quero saber disso, mas não era isso que eu queria saber na série, no final. Eu queria estar mais ligado ali no Clint e na nossa querida Kate, bicho. Sabe? Porque eles me fizeram assistir a série. Se fosse esse tipo de aventura leve, sem levar ali pra outras consequências, como o Rei do Crime, eu acho que eu teria gostado mais da temporada como um todo e desse episódio como um todo. Mas foi ruim, Douglas? Não, porque Gavião Arqueiro, é o que eu falei, é medianão. Medianão. O que salva Gavião Arqueiro são os seus protagonistas, saca? E a interação entre eles. E também com a Helena. Porque por mais que a luta dela com o Clint tenha sido bem fraca, e a resolução também, tipo, ok, a gente já sabia que vocês iam se resolver, saca? Mas ela, como personagem, é muito boa. Então faz sentido eles quererem resolver isso de uma maneira rápida, ou sei lá, colocar ela como uma heroína
o mais breve possível, porque ela é bem boa, né? Não tem como falar que não. Mas é isso daí, galera. Eu gostei da série com várias ressalvas, tá ligado? Mas me diz aí, o que você achou da minha análise, da série como um todo? Vamos trocar umas ideias aqui nos comentários. Isso é muito importante e ajuda demais a gente continuar crescendo aqui na plataforma. Então se inscreva, deixa o like, se puder aí se torne um padrinho ou um membro aqui no canal. Você pode ajudar esse canal com uma quantia financeira por mês e ainda assim ser recompensado por isso. Então assista, deixa o like, faça o que for melhor pra você. Beijo na bunda, aperta like, compartilha. Valeu e tchau, tchau.